Bom dia, queridos alunos. Esse vídeo é dirigido aos meus alunos do segundo ano de Direito Matutino da UEMS. Bem, nós já estamos estudando sobre regras sobre pagamento, a teoria do pagamento. Já estudamos toda a teoria do pagamento direto e já iniciamos as formas de pagamento indireto. Nós já sabemos que pagamento no direito às obrigações significa a extinção das obrigações. Sempre lembrando que uma obrigação, ela tem a sua origem, o seu nascimento, ela tem todo o seu percurso na forma que foi estabelecida, se é a obrigação de dar, de fazer, de não fazer, de restituir, de pagar, né, pecúnia, obrigações pecuniárias, e nós sabemos que chega um momento que essa obrigação deve ser extinta, ela não é ad eterno, né? Então a gente já viu na teoria do pagamento quem paga, a quem paga, o objeto do pagamento. Nós vimos regras sobre a quitação, nós vimos regras sobre o lugar do pagamento e o tempo do pagamento. Iniciamos o estudo sobre as modalidades de pagamento consideradas indiretas. Não são aquelas formas como foram estabelecidas originalmente no início do contrato. Já estudamos pagamento em consignação, estudamos subrogação e hoje nós vamos ver nesse vídeo a dação em pagamento. Dação em pagamento é um acordo de vontades entre credor e devedor em que é oferecido um objeto ou uma modalidade de pagamento, uma prestação diversa daquela que foi originalmente estabelecida. Nós já estudamos no artigo 313 do Código Civil que o credor não é obrigado a receber uma prestação diversa daquela que foi pactuada. Se a obrigação for de fazer, ele não é obrigado, não pode se impor ao credor uma obrigação de dar um objeto. Se for obrigação de pagar, não se pode obrigá-lo a receber um objeto, uma obrigação de dar, ou um fazer ou não fazer. Mas a dação em pagamento é aquela em que há consenso, há acordo de vontade. O credor aceita a receber aquela prestação de uma forma diversa daquela que foi inicialmente pactuada. Então, é uma modalidade de extinção das obrigações e elas são disciplinadas pelo artigo 356 do Código Civil ao 359. Muito bem, nós vamos ver as regras. Alguns requisitos impostos pela lei para que essa modalidade indireta de pagamento seja aceita e seja suficiente para entender que houve um pagamento, uma extinção daquela obrigação. Primeiro, é preciso que haja uma dívida vencida, né? É necessário que haja consentimento do credor em receber uma prestação diversa daquela que foi inicialmente pactuada, né? E tem que ter o ânimo de solver a dívida, ou seja, ânimo de estar por esse recebimento de uma prestação diversa, eu aceito e dou a quitação, certo? E aí nós temos algumas regras no Código Civil que disciplinam essa modalidade de pagamento indireto. Sempre lembrando, como exemplo, se a obrigação for de pagar em dinheiro, o credor pode consentir em receber um objeto, um cavalo, uma casa, um terreno, um computador, um celular. Se a obrigação fosse de entregar, eu tenho uma obrigação de entregar uma casa e eu não disponho dessa casa, não há como eu fazer, eu quero mudar, eu posso oferecer ao credor, ao invés de um objeto de uma casa, um dinheiro ou um fazer. Nós já vimos alguns exemplos do juizado especial, que às vezes a pessoa chega numa audiência de conciliação e fala, não tenho esse dinheiro, mas eu posso carpir seu quintal, é um fazer, eu posso passar roupa para você, eu posso fazer uma faxina, é um fazer em substituição a uma obrigação de pagamento em pecúnia, certo? Mas sempre lembrando, deve haver uma dívida vencida, deve haver
o acordo de vontades, ou seja, o consenso, o credor aceitar essa prestação diversa e o ânimo de, entre as partes, o ânimo de extinguir, dissolver aquela dívida. E aí, lá no Código Civil, algumas regras. Entre elas, se o objeto que for entregue a fim de extinguir aquela dívida for um título de crédito, né? Imagine que eu, Gláucia, estou devendo uma quantia em dinheiro para a Isabela. E eu não disponho desse dinheiro, mas eu tenho um título de crédito em que eu sou credora e o João Vitor está devendo para mim. Eu vou entregar esse título, esse crédito para a Isabela, ela aceita como recebimento da dívida. Então, as regras que passarão a viger nessa situação serão da cessão de crédito, que nós já estudamos no bimestre passado. E se a coisa dada em pagamento, a prestação diversa, for um bem, se eu vou dar em pagamento, eu deveria pagar em dinheiro e eu vou dar em pagamento um carro, ou vou dar em pagamento um terreno, um objeto, as regras que passarão a viger, que serão aplicadas nesse negócio jurídico, serão as regras de compra e venda. Nós vamos estudar no próximo bimestre o contrato de compra e venda. E tem algumas regras básicas que funcionam, que se aplicam à compra e venda. Então imagine que eu devo para uma determinada pessoa o valor de 20 mil reais. Eu não disponho desse dinheiro e ofereço em pagamento um terreno. A pessoa aceita, com ânimo de extinguir aquela dívida. O que ocorre? Aí as regras de compra e venda passam a viger daí para frente. Nós vamos estudar, mas algumas regras eu posso adiantar para vocês. Por exemplo, no contrato de compra e venda, é possível fazer uma compra e venda de coisa futura. Então, a dação em pagamento também pode. Eu posso dizer assim, olha, eu ainda vou colher uma safra de soja e essa colheita eu posso te dar 50 sacas de soja em pagamento. Aí, isso aí seria dação em pagamento. Vai viger a regra como se eu estivesse vendendo 50 sacas. É uma coisa futura. É uma coisa que eu ainda vou ter, ainda vou receber. Eu vou te dar uma casa, mas ela ainda está em construção. É uma venda de coisa futura. Aplica-se na dação em pagamento também. É possível venda entre cônjuges, entre um casal, de coisas que são excluídas da meação. Então, se porventura eu e meu esposo, eu devo para ele, não tenho como pagar e eu ofereço um carro em troca. Mas esse carro, ele tem que não fazer parte da meação do nosso casamento, é um bem próprio meu. Então, se na compra e venda há uma regra específica nesse sentido, na dação em pagamento também. É possível a venda por amostra. A gente sabe que às vezes a gente leva para o comprador uma amostrinha de perfume, amostra de uma safra, de uma comida, de doce, vai experimentar. Então a dação em pagamento também é possível. Olha, eu vou te dar em pagamento doces para sua festa. Eu levo para ela uma bandejinha de doce para ela experimentar. É possível compra e venda por amostra? É possível, nós vamos estudar. A dação em pagamento também aplica-se. Despesas com registro. Se fosse um terreno, por exemplo, a escritura, quem paga essa despesa é o comprador. A despesa com uma venda, com o transporte de uma determinada mercadoria, é do vendedor. A dação e pagamento aplica-se a mesma regra. Na compra e venda, o vendedor ele se responsabiliza por evicção ou vício redibitório. São matérias que a gente ainda vai estudar. Mas o que seria evicção? Ocorre quando a pessoa perde alguma coisa de sua propriedade em razão de uma decisão judicial. Exemplo, imagine que eu tenho um terreno, ele é meu, e uma outra pessoa ajuiza uma ação judicial dizendo que esse terreno não é meu, é dele, por alguma razão. E diante das provas, de todo o processo, o
juiz, ele dá uma sentença dizendo que realmente esse terreno não é meu, é daquela pessoa que ajuizou uma ação contra mim. Então eu vou perder esse terreno. Imagine que eu dou esse terreno em pagamento, uma dação em pagamento. Eu estou devendo para o João Vitor, ofereço a ele um terreno e ele aceita. É uma dação em pagamento. Futuramente, eu perco esse terreno por uma decisão judicial de uma outra pessoa que diz que é minha. Então, houve uma evicção. Nesse caso, se fosse compra e venda, voltaria ao estado original, né? E na dação em pagamento, a mesma coisa. Se eu dou um terreno, o credor aceita, depois eu perco por uma decisão judicial em razão de uma ação ajuizada por um terceiro, ou sofri uma evicção, eu volto a dever para o João Vitor, restitui a obrigação ao estado anterior, certo? E o vício redibitório ocorre quando o bem, a coisa, tem um defeito. Quando eu vendo uma coisa para a pessoa, eu tenho que vender com ela funcionando. Se eu vou vender um carro, o carro tem que estar com o motor funcionando, o carro tem que estar funcionando. Se em 30 dias ele percebe que eu vendi com defeito, é um vício redibitório. Então, tem as regras do vício redibitório que nós vamos estudar ainda, e isso é no contrato de compra e venda. Se fosse uma dação em pagamento, essa regra se aplica, porque o Código Civil diz que na dação em pagamento de objetos, aplicam-se as regras da compra e venda. Uma outra regra da compra e venda é a fixação dos débitos anteriores. Por exemplo, se eu vou vender uma casa, eu sou a vendedora. E os débitos com tributos anteriores, com energia, com gás, eu tenho que pagar. Eu não posso transferir uma coisa com débitos anteriores. É de responsabilidade do vendedor. E se eu estivesse dando em pagamento uma casa, o credor aceita, aplica-se a mesma regra. Quem está transferindo é responsável pelos débitos anteriores, ok? Essas são as regras da dação em pagamento. Lembrando que dação em pagamento é o pagamento feito por uma prestação diversa, um objeto diverso, uma coisa diversa, um fazer diferente daquilo que foi fixado anteriormente, com o consentimento do credor, com o ânimo de extinguir, dissolver aquela obrigação, ok?